Fala galera, e essa é uma das dúvidas mais comuns dos investidores. Os investidores querem saber quanto eles precisam ter de patrimônio investido para viver de renda, quanto precisa ter para se aposentar. E é isso que a gente vai responder hoje. Apesar de estar de férias, a gente vai fazer esses cálculos hoje. E precisamos primeiro entender algumas coisas. Precisamos de algum embasamento, alguns pressupostos para fazer esse cálculo. Primeira coisa, você precisa saber quantos são suas despesas. Você precisa saber quanto você gasta por mês, senão não tem a menor possibilidade da gente saber quanto a gente precisa investir para se aposentar. Depois de saber quanto você gasta, a gente precisa entender também que a gente precisa deixar uma margem de segurança, ok? A gente não pode deixar esse cálculo muito justo, muito apertado, porque as suas despesas elas podem variar um pouquinho de um mês para o outro. Você pode ter um imprevisto, algum mês você pode precisar gastar um pouco mais, teve algum problema, precisa consertar alguma coisa em casa, ou precisa consertar alguma coisa no carro, teve um imprevisto de saúde. Então, deixar uma margem de segurança. Terceiro, você precisa saber que as suas despesas elas vão naturalmente subir com o tempo. Elas vão subir. Mesmo que você não aumente o seu padrão de vida, as suas despesas vão subir por causa da inflação. A gente não pode gastar a renda toda que o patrimônio produz. A gente só pode gastar a renda que o patrimônio produz acima da inflação, ok? Porque senão a gente começa a dilapidar o patrimônio, gastar o patrimônio começa a encolher, e aí o patrimônio não dá para a sua vida inteira, ok? E existem estudos feitos nos Estados Unidos que mostram que se você gastar 4% do seu patrimônio por ano, 4% do seu patrimônio por ano, você consegue viver desse patrimônio de forma indefinida, por tempo indefinido. E esse valor aí mágico, né, de 4%, de onde é que ele vem? É porque as taxas de juros lá nos Estados Unidos são mais baixas, as taxas de retorno são mais baixas, então eles calculam aí em torno de 4%. No Brasil, como a gente tem retornos mais altos, juros mais altos, provavelmente a gente consegue viver aí gastando 5, 6 ou até 7% do patrimônio ao ano. A gente consegue provavelmente viver gastando isso sem dilapidar o patrimônio, contanto que o patrimônio esteja bem investido, esteja investido de forma, apesar de conservadora, mas de forma adequada, ok? Com esse embasamento teórico e com esses pressupostos, a gente vai fazer o cálculo agora. Então, vamos supor que você tem uma despesa mensal de R$ 1.000, já com as margens de segurança, ok? Lembre que tem que colocar uma margem de segurança. Se você tiver, vou colocar aqui na tela os cálculos, se você tiver uma despesa mensal de R$ 1.000, já com a margem de segurança, então você tem uma despesa anual de 12 mil. Nós vamos fazer um cálculo aqui com 5%. Vamos considerar que você consegue 5% acima da inflação ao ano. E isso não é difícil de conseguir no Brasil, tá? Então a gente vai pegar os 12 mil que você gasta por ano e dividir por 5%. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai obter o valor de 240 mil. Se você tiver uma despesa mensal de R$ 1.000, você consegue viver de renda, consegue viver do seu patrimônio, se você tiver um patrimônio de 240 mil bem investidos, ok? E aí, para qualquer outro valor, a gente consegue fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, se você tem uma despesa mensal de 10 mil, a gente vai multiplicar tudo por 10 mil. Se você tem uma despesa mensal de 10 mil, você vai precisar de um patrimônio investido de 2.400.000, pelo menos, para viver de renda. Isso para que você consiga viver da renda que seu patrimônio gera sem dilapidar o seu patrimônio. Agora, o ideal mesmo é que você deixe uma margem bem maior, que você duplique esse valor, ok? Duplique esse valor. Então, se você vai gastar 10 mil por mês, ao invés de gastar os 10 mil que você ganha acima da inflação, bota uma margem maior de 20 mil de rendimento para poder você gastar com segurança, para você garantir que esse patrimônio vai durar até o final da sua vida. Isso é para quem quer viver do patrimônio sem dilapidar o patrimônio. Se você quer consumir o seu patrimônio todo antes de morrer e terminar zerado,
Aí você tem que fazer outro cálculo, considerando o consumo do patrimônio e a quantidade de anos de expectativa de vida que você ainda tem, beleza? Espero ter jogado luz aí em cima da dúvida de vocês. Dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilha para ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos. Um abraço e até a próxima.